1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te pedir, ó Deus, entendimento da tua palavra. Eu peço direção da tua palavra, Senhor. Eu peço a ministração do teu Espírito Santo sobre todos que estão aqui na primeira igreja e sobre aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Ó Pai, que a tua palavra nos transforme, que a ação do teu Espírito Santo nos direcione, Senhor, para que nós possamos melhor servir ao Senhor, para que nós possamos nos tornar, ó Pai, melhores filhos para Ti, ó Deus, que nós possamos ser aqueles filhos que dão prazer ao Senhor, que o Senhor se agrada de nós, ó Pai. Por isso eu peço, ministra sobre nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. O tema da mensagem nesta noite é: nem todas as coisas edificam. E aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quero também retornar um pouquinho na introdução ainda, em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6. E a palavra de Deus nos diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então preste bastante atenção. Nós estamos em construção. Eu não sou uma pessoa pronta. Você não é uma pessoa pronta. Eu não estou pronto, você não está pronto, as irmãs não estão prontas ainda. Nós estamos em construção. Quando você, através dessas leituras da introdução, entende que eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva, nós somos pedras vivas. Só que o construtor é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos pega como pedras vivas e nos coloca na construção de Deus. Se ele entender que nós não devemos estar mais em determinado lugar, ele nos mudará para outro lugar. Se ele entender que nós devemos receber uma pintura, nós vamos receber uma pintura. Só para você entender, como se fosse uma construção comum. Preste atenção. Você não é um tijolo, você é uma pedra. Os tijolos, normalmente, eles vêm com o mesmo tamanho e eles vêm do mesmo formato. Nós não. Cada um de nós aqui tem um formato diferente. Então, nós somos pedras vivas. Para você trabalhar a pedra, é diferente de você trabalhar com lajota e tijolo. Porque para trabalhar na pedra é mais demorado. Você não pega a pedra e vai construir um muro com ela e encaixa rapidamente, não, demora. Porque você tem que ficar escolhendo as pedras corretas que encaixam melhor naquele local. Isso é uma construção artesanal, é uma construção demorada, não é uma construção rápida. Aquelas pessoas que estão na presença de Deus, elas não mudam do dia para a noite. Ela não chega hoje e amanhã já está mudada. Ela vai mudando ao longo dos tempos. O Espírito Santo vai ministrando na nossa vida, através da palavra de Deus, através da oração,
através do jejum, através da adoração. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Eu quero que você se enxergue dessa forma. O Espírito de Deus está trabalhando nas nossas vidas. Outra coisa que você precisa tirar da sua mente: não se preocupe com a igreja. Por quê? Quando você fica preocupado com a igreja como um todo, você gasta o seu tempo como aquele homem que tem uma esposa e está preocupado com a esposa do vizinho. Não é a esposa dele. O homem que é casado, ele tem que se preocupar com a sua esposa, não com a esposa do vizinho. Jesus Cristo, ele é o esposo, a igreja é a noiva, e vai chegar o dia do casamento. O casamento já está acertado. Jesus Cristo disse: a minha igreja edificarei, construirei a minha igreja. Então, nós não temos que ficar preocupados, porque esta velha senhora chamada igreja já tem mais de 2000 anos e até hoje ela não acabou e não se acabará. Entendeu? Quando eu aprendi isso, eu fui liberto da preocupação. Ai meu Deus, eu estou preocupado com a igreja. Está preocupado com a noiva de Cristo à toa. Deixa que ele é o Todo-Poderoso. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então da igreja cuida Jesus. Agora tem uma coisa que eu tenho que cuidar, é da minha vida espiritual. Tem uma coisa que você tem que cuidar, é da sua vida espiritual. Deixa que da igreja quem cuida é o dono dela. Não fica preocupado. Deixa hoje toda e qualquer preocupação que você tenha com a igreja, porque tudo que a igreja precisa, o dono dela tem para entregar. Nada faltará para a igreja de Cristo. Então, pode ficar dormindo bem, não tenha ansiedade por causa da igreja, fica sossegado que o Senhor está no controle de todas as coisas. Agora veja bem, todos os dias nós precisamos estar na presença de Deus e buscar o Senhor de verdade como indivíduos. Porque se eu não busco ao Senhor, se eu não me dedico ao Senhor, se eu não estou na presença de Deus, então eu posso não ser incluído nesse grupo das pedras vivas. Eu posso não ser incluído neste grupo que a palavra de Deus está dizendo isso, que ele começou uma boa obra, ele aperfeiçoará. Então, aquele que começou foi Deus, a obra na sua vida, ele a aperfeiçoará na sua vida. Porque nós temos que compreender que cada palavra, cada ministração, cada propósito diante de Deus é para o aperfeiçoamento, é para o aprimoramento desta obra que é você. Então nós temos que compreender a nossa vida a partir desta obra de Deus em nós, a partir desse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito de Deus hoje, ele está trabalhando na minha vida, mas ele também está trabalhando na sua vida. Ele pode estar trabalhando de uma forma diferente na minha vida e pode estar trabalhando de uma forma diferente na sua vida. É a forma dele de agir, é a forma dele de trabalhar. Eu tenho uma coisa aqui nessa igreja que é engraçado. Quando a pastora Loredana prega, parece que ela prega só para mim. Eu estou até querendo dizer que eu vou descobrir aí, eu vou hackear os pregadores. Falar, não é possível, não é possível. Por quê? Agora, existem pessoas que têm isso na mente. Fala assim, meu Deus, parece que o pastor tal, a pastora tal só fala para mim. Mas não é o pastor, entende? Não é a pastora. É o Espírito de Deus aperfeiçoando a obra em nós. Você entende isso? Isso é uma obra de Deus em nós. Aqui, você entendeu isso, então o resto vai ficar fácil. Agora, nós vamos aqui também entender qual a nossa postura. Porque quando você está na presença de Deus, você precisa ter uma postura. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 12, nós vamos ver aqui a nossa postura. Olha só. Todas as coisas me são lícitas,
não é o mesmo versículo, é outro, hein? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, eu posso fazer qualquer coisa? Pode. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa que eu tiver que fazer. Isso não vai dominar a minha vida. Por quê? As coisas me são lícitas. O que é uma coisa lícita? É uma coisa disponível. É uma coisa que está à disposição. E você é que vai fazer a escolha. E aqui nós vamos tratar sobre isso. Então entenda. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo edifica. Tudo eu posso fazer, mas eu não posso me deixar dominar por essas situações. Eu não posso me deixar dominar pelas coisas. Isso é individualmente. Porque você é o Senhor da sua vida, no sentido de que você decide fazer ou não. Você é a senhora da sua vida, no sentido de que você decide fazer ou não. Porque, veja bem, a transferência de responsabilidade, ela pode nos trazer problemas. Quando eu digo foi a mulher, quando eu digo foi o homem, quando eu digo foi o diabo, quando eu digo foi outra pessoa, então eu estou transferindo a responsabilidade. Mas aquele que é nascido de Deus, ele assume a responsabilidade e entende, eu preciso decidir todo dia, diante das circunstâncias, nas coisas que me edificam, e eu não posso me deixar dominar pelas coisas. Eu vou fazer essas escolhas na minha vida. E aqui, mesmo no capítulo 6 aqui, só que no versículo 17 e 18. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O apóstolo está falando aqui no contexto dos corpos. Se você está com o Senhor, se você se ajunta com o Senhor Jesus, você é um corpo com Ele. O contexto todo do capítulo 6 fala sobre isso. Agora eu vou voltar aqui para o versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, com a prostituta, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então o Senhor está falando assim, a pessoa que se ajunta com a carne, é um com a carne, com o pecado, com aquilo que desagrada a Deus. Mas aquele que se ajunta com o Senhor Jesus, ele é um com o Senhor Jesus. Porque nós aqui no contexto, se você quiser ler depois, nós fazemos parte, não sabeis vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, todo esse contexto você é membro de Cristo. Nós somos membros de Cristo. Nós estamos em Cristo. Porque o que acontece? Por exemplo, os falsos profetas, os falsos mestres, eles inventaram uma coisa dizendo o seguinte: eles querem tirar da igreja de Jesus a palavra irmãos, e eles querem tirar da igreja de Jesus a palavra membros. Eles chamam as pessoas de pessoal, criam outras nomenclaturas, e não chamam de irmãos, irmãs, e nem dizem membros do corpo de Cristo. Porque veja bem, quando a gente fala, eu pertenço à igreja, eu sou membro da igreja, ele está dizendo assim, você está dentro do corpo de Cristo. Você pensa nisso, o que é você estar dentro de Jesus, e Jesus está dentro de você. Então a profundidade desse raciocínio é imensa. Por isso que nós não podemos nos deixar levar por essas coisas. Nós somos discípulos de Jesus, claro, mas nós não podemos substituir o discipulado, que é o aprendizado diário dos ensinamentos de Jesus, dos evangelhos, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e dizer assim, eu não pertenço à igreja, eu não pertenço a Cristo, eu não faço parte de uma instituição que o Senhor Jesus criou. Não, eu tenho que dizer, eu sou membro do corpo de Cristo, e todos os demais membros são meus irmãos. Nós somos uma única família só. Essa é a visão de Deus para nós. Então, mesmo se eu, por exemplo, não souber nada, igual um bebê, ele nasceu, ele está na presença de Deus, já pertence ao corpo de Cristo, mas ele ainda não recebeu
aprendeu o discipulado, ele ainda não aprendeu nada, porque ainda não fala, ainda não canta, mas já é membro da família, porque nós alimentamos ele, nós cuidamos dele, mesmo sem ele saber falar, até ele aprender a reconhecer, até ele aprender a falar. Isso é o discipulado, é o que você faz com os bebês. Você ensina a criança a andar, a falar, você ensina a criança a comer, você ensina a criança a fazer tudo. Aí depois que ela cresce e aprende, ela vai seguir o caminho dela. Então hoje nós estamos em Cristo, não mais como discípulos, mas como membros do seu corpo. Continuamos aprendendo? Sim, mas nós pertencemos a Cristo. Porque se eu não tiver a visão que eu pertenço a Cristo, se eu não tiver a visão que eu estou em Cristo, eu posso me desviar pelas falas das outras pessoas. Então, nada pode ser substituído. Dessa maneira, você vai se apresentar todos os dias diante de Deus, sendo um com o Senhor Jesus, não um com a meretriz, mas um no corpo de Cristo, um na presença do Senhor. Tem uma palavra que eu gosto bastante, que nós precisamos praticar. Salmos, capítulo 101, versículos 2 e 3. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Aqui você observa o nosso comportamento como membro do corpo de Cristo, como participante do corpo de Cristo. Eu vou fazer o quê? Eu vou andar de forma reta, eu vou andar de forma correta, eu vou andar de forma direita, e eu vou fazer o quê? Não porei coisas más diante dos meus olhos. Porque você vai escolher o que você vai colocar diante dos seus olhos. E isso parece que foi escrito para nós hoje. As pessoas desse tempo nem imaginavam que existiria um aparelho, um celular, onde você vai rolando e o que vier vai entrando dentro de você. Você não sabe o que está vindo. Aí a pessoa vai rolando e vai vendo todo tipo de porcaria e de imundícia, e vai rindo, e vai achando bonito, e vai achando bom. Você fala com ela, ela já não escuta mais, tá ali, o que vem? Não sei, tá, eu vi isso, é assim que funciona nos nossos dias, e nós temos que entender o seguinte: aquilo que está diante dos nossos olhos precisa ser coisa boa e não coisa má. Você precisa fazer as suas escolhas. O que é que você vai colocar diante dos seus olhos? Você não pode deixar o algoritmo da internet ditar o que vai aparecer para você. É você que tem que escolher o que você quer ver, o que você quer ouvir, o que você quer receber. Por quê? Se você não assumir isso e terceirizar, as coisas vão aparecer, as coisas virão, as coisas aparecerão, e não é você que está no controle. Então aqui, o salmista fala: eu não porei coisas más diante dos meus olhos. E essa decisão não é terceirizada. Por isso que a nossa maior preocupação e vigilância é com a nossa própria vida. É cada um tomando conta do que está colocando diante dos seus olhos. O contexto do nosso texto principal, o apóstolo, ele está nos orientando a como nos comportarmos diante de pessoas que nos convidam para um almoço, para um jantar, para uma festa, para um local onde vai haver uma confraternização. Esse é o contexto. E o início aqui, o primeiro ponto que eu estou dividindo aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 10, só que lá no início, no versículo 22, ele vai falar assim: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Aqui, o Senhor está falando o seguinte: você pode analisar tudo na sua vida. Você pode analisar. Mas você vai ficar com aquilo que for bom para você. Aquilo que edifica você como construção para Deus, como pedra viva no altar de Deus. Compreendeu isso? Essa edificação, esta construção é na direção do céu, é na direção de Jesus, é na direção do Senhor. É assim que funciona aqui dentro desse contexto. Então, se eu for analisar esse texto, eu vou ter que me perguntar o tempo todo: isso me edifica? O que eu estou assistindo me edifica? O que eu estou ouvindo me edifica? Me faz mais firme com Deus? Me traz mais para perto de Deus? É lícito? Eu posso ver o que eu quiser, eu posso participar do que eu quiser, mas isso está melhorando a minha vida? Isso está me deixando mais forte? Isso está me deixando com mais consciência? Ou isso está me prejudicando de alguma forma? Pense nas coisas que estão te prejudicando. São coisas lícitas. Não estamos falando de pecados, de erros. Estamos falando de coisas normais do dia a dia, mas que em algum momento podem estar prejudicando a vida de alguém. Às vezes, aquilo que prejudica a pessoa A não prejudica a pessoa B. Às vezes aquilo que prejudica a pessoa B não prejudica a pessoa C. Por isso que o exame é particular. Por isso que cada um de nós vai fazer a sua avaliação. Então, primeira regra: nem tudo me convém. Eu posso até fazer sim, mas será que convém? Então, eu não vou entrar na sua vida para dizer o que convém ou não a você. Porque eu não vivo a sua vida, eu só vivo essa que o Senhor me deu. Então o que eu estou fazendo aqui é mostrando para você que o Senhor, através do Espírito Santo, te dá a capacidade de reter aquilo que te edifica, aquilo que constrói você para a glória dele. Seguindo aqui o nosso texto principal, do versículo 25 em diante, diz assim, ó: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então veja bem, o Senhor está falando aqui: olha, gente, vocês vivem uma vida comum, como os coríntios viviam. Eles não eram lá de Israel, eles eram de uma cidade comum, como nós aqui, na capital do Espírito Santo. Então ele está falando assim: gente, você pode comer de tudo. O assunto aqui é alimentação. O que você achar que você pode comer, avalia lá. Agora, por exemplo, existem pessoas nos nossos dias trazendo para nós que ela não pode comer de tudo. Ela tem uma dieta. E tem pessoas que podem comer determinada coisa e outra não pode. Isso todo mundo aqui sabe. E tem pessoas, por exemplo, que não pode tomar um refrigerante comum, aí toma o diet. Outras pessoas não podem, por exemplo, tomar leite, tem que tomar um leite especial e assim por diante. Isso são coisas do dia a dia que no caso deles também tinham. Mas esse assunto não serve só para comida, serve para tudo na nossa vida. E aqui você vai observar o seguinte: ele está falando assim: olha, vocês podem fazer suas compras normais, podem comer sua comida normalmente, vivam a vida de vocês com naturalidade. Não fica com esse medo: que eu posso isso, posso aquilo. Não, coma normalmente. Essa foi a primeira dica. Agora, indo para o terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, seguindo do 27 em diante. E se algum dos infiéis, ou seja, das pessoas que não são da igreja, vos convidar e quiser dizer: comei tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Ou seja, você chegou lá, foi convidado, tem a comida, está lá, coma. Mas se alguém vos disser: isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Agora ele está dizendo assim:
Alguém te convidou. Ele não é cristão? Não. É de outra religião, mas é seu amigo do trabalho. Você conhece ele da sua faculdade, da sua universidade, da sua escola, do seu mestrado, do seu doutorado. Você conhece aquela pessoa. E ela te convidou para você ir na casa dela. Pense se fosse você nos dias de hoje. O que ele está falando? Você vai chegar lá, a mesa está lá, come. Sem problema. Você não tem problema de comer. Porém, ele está dizendo aqui, se alguém chegar para você e falar assim, olha, esta comida foi consagrada aos ídolos. Aí, ele disse, não coma. Mas espera aí, mas é a mesma comida. Se eu não souber, eu posso comer? Essa era a lógica aqui que o apóstolo estava passando. Aí você vai entender até o final. Preste atenção. Você, ele diz o tempo todo, se você quiser ir ao jantar, se você quiser ir ao almoço, se você quiser, porque veja bem, esse juízo de valor é você que faz, não sou eu que faço para você e não é você que faz para mim. Aliás, ninguém faz juízo nenhum para mim, eu só vou aonde eu quero ir e acabou, ponto final, outra linha, parágrafo. Ah, mas você tem que ir porque a sua esposa vai, se ela quiser ela vai sozinha, se eu não quiser eu não vou, e ponto final. Por quê? A vida Deus deu para mim, então eu tenho escolha. Eu sei escolher, porque eu não vou chegar diante de Deus e acusar ninguém. Eu vou chegar diante de Deus dizendo, eu fiz as minhas escolhas. Então, preste atenção, você é adulto, então você é responsável. Eu quero acompanhar a minha esposa, então vá e acompanha com alegria, irmão. Não adianta você ir num lugar onde você não quer ir. Então, tudo começa assim. Você quer ir? Então tenha disposição de ser agradável para aquelas pessoas no ambiente. É isso que a palavra de Deus está falando. Agora, se alguém chegar para você e falar assim, olha, isso aqui está errado. Isso aqui é a interpretação do texto. Tem alguma coisa errada. Aí você vai falar, o que está errado? Ah, colocaram veneno aí. Porque estão colocando veneno e matando um monte de gente. Esse negócio de comer comida aí que a pessoa entrega na sua mão, eu como o bolo do Hélio, porque eu sei que não tem veneno. Então, agora, fora isso aí, é difícil. Então, você fala assim, olha o tanto de gente que está morrendo envenenado. A pessoa está lá, bota na comida que a pessoa gosta de comer o veneno. As pessoas estão morrendo envenenadas, descobriram esse negócio agora, e a pessoa come e nem sente. O que ele está falando? Olha, você está naquela casa, você está naquele ambiente, então seja agradável naquele ambiente, conviva bem dentro desse ambiente, e você vai ver aqui, olha, caminhando aqui para o final, a partir do versículo 29. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois que, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro, ou de outrem? E se eu, com graça, participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o Senhor está falando assim, você vai estar em alguns ambientes onde você vai precisar ter um comportamento correto. Se você quiser comer, coma. Se você não quiser comer, não coma. Agora preste atenção na lição de Deus. É a seguinte: se você tem ali uma pessoa que falou para você, olha, não seria bom você comer. O que a palavra está falando? Pensa no que aquela pessoa te falou. Será que aquela pessoa tem razão? Será que aquilo que ela falou é real ou não? Então você vai, de novo, fazer outra análise. Você sabe que quando o ser humano assume o controle das coisas e toma decisões, isso é meio chato. Eu confesso a vocês que é chato. Por quê? Nem todo mundo vai concordar com a sua decisão. Vai ter pessoas que vão te criticar e falar, olha, poderia ser feito de tal maneira, isso é natural. Porque cada ser humano pensa diferente. Só que você, por causa disso, não pode se omitir. Dizer, eu não vou decidir nada. Para mim, de qualquer jeito está bom. Nem sempre está bom. O Senhor está fazendo a gente pensar. Aqui estamos falando de comida, mas isso pode ser aplicado na nossa vida como um todo. De repente, as pessoas querem nos levar para lugares que não são positivos. Entra no Facebook da igreja ou no YouTube da igreja e acompanhe a mensagem que o nosso irmão Joe pregou aqui. E você vai ver ele falar sobre isso, sobre ele ter ido a um local, não ter se sentido bem lá,
E daí, o resto só vocês descobrindo lá, assistindo. Quando você está num ambiente, ou quando você está num lugar, onde o Espírito de Deus vai ministrando em você, você fala, esse lugar não é para mim, essa situação não é para mim, esse contexto não é para mim, então ouça a voz de Deus na sua vida. Não sou eu que estou falando com você, não é uma pessoa externa, é o próprio Deus ministrando sobre a sua consciência. Você vê que tudo é um caso de consciência. Às vezes uma pessoa pode ficar escandalizada pelo seu comportamento, às vezes uma pessoa pode ficar triste pelo seu comportamento. Então faça esse exame de consciência, se você está refletindo a glória de Deus ou não, nos ambientes sociais onde você participa. E aqui, concluindo o texto, a partir aqui do versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Qual que é a regra para tudo que eu falei aqui? Tudo que eu li, está aqui, ó. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Este é o prumo que nós precisamos. Nós temos que nos portar de uma forma que nós não venhamos a dar escândalo. E veja bem, isso é uma coisa particular, porque o Senhor Jesus falou, ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Irmão, se alguém der escândalo, é entre ele e Deus. Compreendeu o raciocínio? Quem não tem que dar escândalo sou eu. Porque isso daqui é para mim. Eu levo essa palavra para a minha vida. Então está claro que, ó, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Agora veja bem, existem pessoas que infelizmente elas adoram o escândalo e adoram fazer as coisas para os outros verem. Essas pessoas vão se ver com Deus. O que eu tenho que entender é para a minha vida, o que você tem que entender é para a sua vida. Nós devemos, irmãos, viver nos ambientes que nós estamos, a fim de não dar escândalo para ninguém. O nosso comportamento, ele precisa ser exemplo. Por quê? Você está sendo observado, irmão. Você está sendo observada, irmã. Antes, a gente entrava nos locais e tinha uma plaquinha escrito, sorria, você está sendo filmado. Este lugar é monitorado. Hoje, nós sabemos que temos monitoramento na rua, temos monitoramento na igreja, temos monitoramento em casa, temos monitoramento em todo lugar, até o celular as pessoas hackeiam e começam a te ver para essa câmerazinha que fica assim, ó, já te espionaram, já te viram de tudo quanto é jeito. Porque hoje a tecnologia está assim, as pessoas entram e veem tudo que existe no mundo. Os hackers, eles conseguem invadir os celulares, invadir as transmissões, entrar nas coisas. Agora entenda, nós que já estamos em Cristo, podemos ser hackeados, podemos ser vistos, podemos ser filmados, podemos ser até filmados por dentro, não importa, nós estamos na presença de Deus, e nós temos, irmãos, que conviver na sociedade para dar glória a Deus. Seja esta pessoa para a glória de Deus. Isso não é para mim, e nem é para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, o Senhor está tomando conta, mas eu tenho que pensar em mim, você tem que pensar em você. A conclusão que eu coloquei aqui é João 17,15, que diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que o Senhor possa livrar você do mal, que o Senhor possa livrar-nos do mal, porque o mal está à espreita, mas se você mantiver o seu padrão de comportamento, sem dar escândalo, sem nada, porque você domina-se a si mesmo, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer, você já é adulto, você não precisa de ninguém te fiscalizando, porque se você precisar de um fiscal, então a coisa está muito difícil para você. Você não precisa de fiscal,
Você tem que assumir quem você é. Eu sou servo de Deus, filho de Deus, e eu vou manter a linha sim. Eu vou entrar no prumo e eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu sei que tudo eu posso fazer, mas o que não me convém fazer, eu não vou fazer, e ninguém vai me obrigar a fazer. Pode até ameaçar, pode até querer matar, mas não vão me obrigar a fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, você sente vergonha, você fala, puxa, que vergonha, eu não podia ter feito isso. Então é porque o Espírito de Deus trabalha na sua vida. Então o que nós temos que fazer agora? Nos colocar na presença de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Eu sei que nem tudo eu devo fazer, eu só quero fazer aquilo que me constrói, aquilo que me edifica no Senhor, aquilo que me põe mais perto do Senhor. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,